Oi, gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje um Dicas da Pri especial, nosso primeiro vídeo do quadro Testando Receitas. Então hoje nós vamos preparar um bolo gelado de brigadeiro com leite ninho. Dá uma olhadinha, que perfeição que ficou esse bolo maravilhoso, molhadinho, perfeito para você fazer no seu fácil e venda. Dá para lucrar bastante, a receita é super fácil. E lá no final do vídeo eu vou te contar de quem é essa receitinha. Então pega papel e caneta na mão e anota aí. Então olha só, aqui nós vamos começar preparando a massa do nosso bolo, tá? Então na batedeira coloquei 3 ovos em temperatura ambiente, 180 gramas de açúcar. E aí vou colocar na batedeira aqui para bater na velocidade de média para alta, que eu bato em torno de 5 a 6 minutinhos. Até formar uma mistura bem clarinha, bem cremosa, ele fica bem volumoso, é bem rapidinho. Gente, e esse vai ser o diferencial da nossa receita, tá? Enquanto os ovos tá batendo aqui com açúcar, eu tenho aqui, gente, 150 ml de água quente, tenho também 35 ml de óleo e tenho 20 gramas de cacau em pó. Aqui deu cerca de 2 a 3 colheres de sopa de cacau. Vou misturar o óleo, a água e o cacau aqui, ó. Pra ficar aqui uma misturinha aqui, gente, a água precisa ser quente, tá? E aí você mistura tudo aqui muito bem com uma colher. E aí você vai reservar, porque a gente vai usar essa misturinha aqui na massa de chocolate, que fica perfeita, gente. Essa massa você pode usar para fazer bolo vulcão também, que dá super certo, tá? Bati aqui por cerca de 5 minutinhos. Ficou essa mistura bem homogênea aqui. E aí aqui, gente, eu tenho 180 gramas de farinha de trigo. Vou peneirando essa farinha aqui aos poucos e vou misturando com o auxílio de um fouet. Atenção, gente, aqui você tem que misturar bem devagar para não perder o aerado da massa. E aí a gente vai adicionar aquela mistura de chocolate, a água e o óleo. A gente vai adicionando aos poucos, alternando sempre com a farinha de trigo aqui, a farinha de trigo sempre peneirando, tá? Então vai sempre colocando aqui de pouquinho, com paciência. Você pode fazer essa mistura aqui com o próprio batedor da batedeira, mas sem estar em funcionamento, tá? Precisa ser à mão aqui e bem devagar, bem delicado. Para incorporar toda a farinha de trigo aqui, tem que ser sempre aos poucos. E se você já tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar. Se você tem alguma sugestão de receita, já deixa aqui nos comentários o link, que nós vamos analisar todas, testar todas e colocar aqui para vocês, tá? Então olha só, gente, coloquei toda a farinha de trigo aqui e na última quantidade de farinha de trigo, eu vou colocar 1 colher rasa de sopa de fermento em pó, tá? Fermento para bolo sempre. Misturou tudo aqui muito bem. Eu tenho aqui uma forma, essa forma está com papel manteiga apenas no fundo e um pouquinho das laterais. Vou colocar esse bolo aqui para assar, forno 180 graus, pré-aquecido sempre, por aproximadamente 40 minutinhos, ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho. Tirou o bolo do forno, reserva ele, deixa ele esfriando. Enquanto isso, nós vamos preparar as 2 coberturas desse bolo, que são maravilhosas, tá? Então aqui nós vamos começar preparando a cobertura de brigadeiro. Então numa panela nós vamos colocar aqui 2 latas de leite condensado, tá? Aqui as minhas latas, a medida é de 395 gramas. Você pode usar o de caixinha também. Feito isso, eu vou adicionar aqui 50 gramas de chocolate em pó, 50%, tá? Eu sempre uso 50% ou os 55%. Aqui deu em torno de 4 a 5 colheres de sopa, tá? Então nós vamos misturar tudo muito bem aqui no leite condensado. Você precisa seguir essa etapa, tá? Feito isso, vamos adicionar aqui 2 caixinhas de creme de leite. E por último, nós vamos adicionar 100 ml de leite. E aí nós vamos cozinhar essa mistura de fogo médio para baixo, mexendo sempre. Gente, atenção para o ponto desse brigadeiro. Ele não é um ponto de brigadeiro de colher, ele é um ponto antes, porque a gente quer um brigadeiro bem cremoso. Esse recheio, gente, é só para bolo gelado, para bolo de pote, para copo da felicidade, dá para usar. Para bolo de festa, esse recheio não tem estrutura, tá? Então, olha só, aqui no canal já deixei algumas receitinhas aí de recheio de chocolate e de brigadeiro para bolo de festa. No final do vídeo, vou deixar uma playlist toda só com recheios para bolo,
Para vocês arrasarem aí. Mas essa receitinha aqui é só para bolo de pote, bolo gelado, copos da felicidade, para você rechear suas tortas também, fica bem bacana, tá? Então aqui, gente, eu cozinhei por cerca de 10 minutinhos, eu acelerei o vídeo aqui para mostrar o passo a passo completo aqui desse brigadeiro para vocês. Então, de 10 a 15 minutinhos de fogo médio para baixo. Vou mostrar o ponto para vocês, depende do seu fogão, depende aí a altura da chama do seu fogão, vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Enquanto a gente tá mexendo aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações aqui do ladinho, tem muita novidade vindo aqui no canal pra vocês, tá? Então, olha só, o ponto do nosso recheio aqui é esse aqui, gente, ó, é um ponto antes do brigadeiro de colher, é um ponto um tanto molinho. O que você vai fazer? Você vai desligar o fogo, e aqui eu costumo sempre mexer aqui por cerca de 1 minutinho, com o fogo desligado, tá? Eu acho que dá um brilho a mais aí no nosso recheio, fica bem bacana. Você vai colocar essa mistura aqui num recipiente, cobre com filme plástico encostado no seu brigadeiro e espere esfriar, tá? Feito isso, vamos fazer agora o recheio de leite ninho, que não vai no fogo, é super fácil, tá? Então, na batedeira, coloquei uma lata de leite condensado, vou colocar 200 gramas de margarina sem sal. Gente, precisa ser margarina sem sal, tá? E aí nós vamos pôr aqui na batedeira para bater. Vou bater aqui somente para misturar aqui a margarina no leite condensado. E atenção, a margarina precisa estar em temperatura ambiente e sempre margarina sem sal, tá? Misturou tudo aqui muito bem, o leite condensado e a margarina, é bem rapidinho. Nós vamos adicionar aqui o leite ninho, tá? Eu tô adicionando 300 gramas de leite ninho. Dou uma leve batidinha aqui na batedeira e aí nós vamos acrescentar 200 gramas de creme de leite. E é só isso, esse recheio. Super fácil de fazer, só 4 ingredientes, gente. E essa mousse de leite ninho combinada com o brigadeiro ficou uma mistura perfeita. Adorei testar essa receita, foi um verdadeiro sucesso. Já coloquei no meu cardápio de vendas aqui, já tem pedido e a galera tá apaixonada, gente. Porque esse bolo gelado, ele desmancha na boca. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma calda agora, aquele rapidinho, que fica perfeita, tá? Então, o recheio, gente, esse aqui de leite ninho é somente isso, ó. Deu uma batidinha na batedeira, não bate por muito tempo, tá? Senão você corre o risco de talhar o seu recheio. Você vai bater aqui na batedeira, somente aqui para ficar tudo bem homogêneo, bem misturado. E aí você vai desligar e vai reservar para colocar no seu bolo, tá? Então é bem rapidinho, olha só. O recheio já tá pronto, menos de 3 minutinhos aqui. O recheio de leite ninho já tá pronto. Recheio de brigadeiro esfriando. Nosso bolinho já saiu do forno, já tá esfriando também. E aí agora nós vamos preparar uma caldinha para colocar nesse bolo, tá? Então aqui eu tenho 250 ml de leite. Vou colocar aqui meia lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e vou adicionar aqui 3 colheres de sopa de chocolate em pó 55%. Gente, essa caldinha de chocolate é perfeita, ela vai dar uma cremosidade no bolo que você não faz ideia. Quando o seu bolo estiver todo geladinho, essa calda vai fazer toda a diferença, tá? Então é só bater tudo muito bem aqui no liquidificador. Você vai dividir essa caldinha aqui em 2 partes iguais para nós colocarmos no nosso bolo. Gente, vai ser um sucesso. Dá uma olhadinha como é que é fácil de fazer essa calda. Caldinha pronta, vamos agora partir para a montagem do nosso bolo, tá? Então olha só, retirei o bolo do forno, fatiei ele ao meio, forrei um papel filme aqui, um plástico, na mesma forma que eu assei o bolo, coloquei uma camada de massa, vou colocar metade dessa caldinha aqui que a gente acabou de fazer. Gente, esse bolo é simplesmente irresistível. Façam, porque vale muito a pena. E aí, vou pegar o nosso recheio aqui de brigadeiro. É muito importante que você coloque o recheio de brigadeiro por baixo e o de leite ninho por cima. O recheio de brigadeiro é mais firme, então você precisa colocar ele por baixo, senão depois você vai ter dificuldade para colocar a cobertura de leite ninho aqui, tá? Colocou todo o recheio de brigadeiro, olha que fácil.
Vamos vir por cima aqui agora com o nosso recheio de leite ninho. Olha, gente, que recheio mais firme, que maravilhoso. A pessoa que criou essa receita aqui é perfeita. Lá no final do vídeo eu vou contar de quem é essa receitinha. Se você já tem alguma receitinha que você goste, que você queira que nós façamos aqui no canal, deixa o link aqui nos comentários que eu vou olhar todas e testar todas e colocar aqui pra vocês, tá? Coloquei todo o recheio de leite ninho, coloquei a última camadinha de massa. Vou colocar aqui o restante da calda, gente, pode abusar na calda, porque esse bolo gelado, quanto mais molhadinho ele estiver, mais gostoso ele vai ficar. E aí, o que você vai fazer? Você vai cobrir com papel filme, vai levar para a geladeira por pelo menos 8 horas. E antes de cortar o seu bolo, você retira da geladeira e deixa no freezer. Eu deixei por 1h30 no freezer para facilitar o corte do bolo e você ter um corte perfeito. Então é muito importante que você respeite essas etapas. Então 8 horas de geladeira antes de cortar, 1h30 no freezer. Não vai ficar ruim para cortar. Você vai ver que a gente vai cortar algumas fatias daqui a pouco. Vai ficar perfeito, tá? Então olha só, aqui já retirei o nosso bolo do freezer, tá? Deixei ele por 1h30 no freezer. Vou cortar o nosso bolo aqui. E aí, gente, cada fatia dessa daqui que eu vou cortar em 6 pedaços, tá? No total, gente, deu 26 fatias de bolo. Eu vendo cada fatia aqui, eu fiz um pouquinho menor do que a pessoa que fez no vídeo, tá? Então eu fiz aqui fatias de 100 gramas. E cada fatia dessa aqui eu vendo aqui por cerca de R$6 e tá vendendo bastante. Aqui eu tenho um papel chumbo para embalar bolo. Então eu coloco um pouquinho de leite ninho no papel e um pouquinho de leite ninho por cima aqui da nossa fatia. Lembrando que cada fatia dessa tem cerca de 100 gramas, tá? Então aqui eu estou vendendo por R$6. Esse bolo é maravilhoso, você pode congelar também, que dá super certo. E aí dá uma olhadinha o resultado final, a cremosidade, que delícia que ficou esse bolo. Vale muito a pena você fazer ele aí. Gente, você viu que maravilha que ficou esse bolo? Que receita perfeita! E essa receitinha é a primeira receita do nosso canal, do quadro Testando Receitas, do canal da Letícia Sweet Cake. Letícia, parabéns pelo belo trabalho. Se você quer conhecer mais o trabalho da Letícia, clica no link que tá aqui na descrição, que eu deixei o link do canal dela aqui, que é maravilhoso. E se você tem alguma receitinha que você quer que nós façamos aqui no canal, já deixa aqui nos comentários que eu vou olhar todos com muito carinho. Chegou por aqui agora de novo, hein? Não é inscrito? Então não perde tempo. Se inscreve no nosso canal, tem muita coisa boa aqui pra vocês, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!